importante, né? Gravação é importante. Deixa eu ver. Eu também verifiquei que no YouTube não tinha nenhum outro vídeo seu, nem nas aulas, então acho que eu talvez tenha perdido essas aulas. Não. Nesse sentido, foi o seguinte: nós tivemos a primeira aula, que foi a apresentação, a segunda aula, que foi a aula que foi gravada, que eu mandei, mas que Correto. teve problema de acesso. E depois nós tivemos a segunda aula, vamos colocar assim, que eu gravei e subi. Talvez você tenha perdido, talvez se alguém tenha perdido, não sei se só você, mas eu posso publicar lá de novo. Mas eu subi a aula para o YouTube, sim. A aula foi gravada e eu subi ela para o YouTube, sim. Foi a aula do... Eu estou abrindo aqui o YouTube e vai entrar na minha... Não tem nada na minha página, só as aulas, né? Então, não tem muito erro, né? Uhum. E, deixa eu ver... Apresentação, introdução aqui. Aula do Karl Marx. Em 1h30. Isso, essa foi a última que eu peguei. Na Europa, mais especificamente na Europa Ocidental. Não, então é isso. Então essa é a terceira aula. Beleza, então. Não comeu banha não, Leonardo. Tá? Beleza, obrigado. Tá, beleza. Bom, dito tudo isso, a gente vai se ajeitando, vai se ajustando, faz parte, tá? Depois eu vou subir a aula, como todo mundo sabe. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, tá. Aqui, eu vou mandar o link. Espera aí, gente. Hoje nós estamos aqui ensaiando mesmo, né? Aqui. Desculpa, gente. Meu nenê, tá? Aqui. Aí eu não sei. Vocês sabem onde eu consigo pegar o link da reunião? Configurações, galeria, integração, anotação, galeria, ativação, teclado, para a gravação, não. Onde que eu pego o link da reunião? Vamos lá. Bom, vocês que são bons, me ajudem aí, gente. Não é aqui, integrado, chamada, anotação. Mandei no chat ali, professor. Valeu, Douglas. Vou colocar lá. Ei, gente, nossa, que dificuldade, cara. Vou comprar um mouse. Aí a gente tem que sair de uma coisa e ir para outra. Aqui, turma P. Só um instantinho. Pronto, mandei. Não sei se vai demorar para chegar. Beleza. Bom, estou compartilhando com todos, acredito que... Tá. Bom, vamos lá. Depois de ter resolvido todas as questões burocráticas e mais específicas do trabalho, vamos para a dimensão do conteúdo, né? Vou compartilhar com vocês aqui a aula. Eu já subi a aula, vocês certamente já viram, então vou trabalhar com as aulas, com os nossos próprios arquivos mesmo, tá? Bom, vocês estão vendo aí, Introdução, Ciências Sociais, aula 3, Max Weber, Modernização, Racialização e Éticas do Capitalismo.
Sim, professor. Beleza, então vamos lá. Vamos falar do Weber primeiro um pouquinho, quem que ele é. Bom, o Weber, ele é junto com o Durkheim e o Marx e tantos outros, poderíamos falar do George Simmel e do Boyce, como eu já citei para vocês, mais um dos fundadores da sociologia, né? Ele viveu entre o final do século XIX e início do século XX, foi jurista, economista, sociólogo, e talvez a sua principal obra seja Economia e Sociedade, que é uma obra em 2 volumes em que reúne o conjunto das proposições do Weber acerca da natureza do que é o fazer sociológico, seus principais conceitos, quais são as preocupações que a sociologia deve se ater, né? E é interessante porque diferente do Marx e diferente do Durkheim, o Weber ele tem um ponto de partida completamente diferente, né? Tanto que a sociologia weberiana vai ser chamada de uma sociologia compreensiva. Muito dessa ideia de uma sociologia compreensiva, né, tem a ver com a tradição filosófica a que o Weber se insere. Então, sobretudo dentro do contexto germânico. Tá? Então, há uma... Enfim, eu não sou tão exímio, não domino de maneira tão exímia a história da filosofia, né? Mas dentro da tradição filosófica alemã, um autor ocupa um lugar central, ocupava um lugar central durante todo o século XX dentro da filosofia alemã, e esse autor era o Hegel. Então, com seus textos, textos que alguns textos nós já discutimos, falando sobre a fenomenologia do espírito, né, a filosofia da história, conceitos que nós já discutimos, né? Mas, sobretudo, a filosofia hegeliana, então, entendia ou entende que a razão é esse principal instrumento por meio do qual a gente conhece o mundo, né? O mundo todo, como é que é aquela frase, né? O real é racional. Ai, eu sou péssimo para lembrar dessas frases feitas, né? Então, né, a filosofia idealista de Hegel, que viveu entre 1770 e 1831, né, é a crista alta, então, desse idealismo germânico, né? O Hegel, na verdade, é o grande idealista da filosofia germânica. E aí tem a frase do Hegel, né? Tudo que é real é racional e tudo que é racional é real. Então, é justamente esse entendimento da razão como esse instrumento de produção, o único instrumento passível de fato de conhecer o mundo, e a primazia da razão sobre o mundo dos fenômenos, ou seja, de que é por meio da razão que você consegue sair da aparência e chegar à essência dos fenômenos, ou chegar à verdade dos fenômenos, sejam esses fenômenos de ordem filosófica ou fenômenos de ordem social. Não por acaso, portanto, o Marx ele vai trabalhar com o método hegeliano, ou seja, a dialética enquanto um método de pensamento, mas também enquanto o materialismo transforma a dialética como um dado da própria natureza das relações, um dado da própria natureza do mundo natural, do mundo real. Então, a dialética, o materialismo histórico dialético, ele é tanto uma espécie de epistemologia quanto um método de investigação científica, justamente porque essa proposição filosófica, nos termos do materialismo, entende que a dialética é tanto um dado do natural quanto um procedimento de investigação e do próprio pensamento. Nesse sentido, é que o idealismo hegeliano, seja ele
né, afirmado, ou seja ele pervertido, como o caso que, como a maneira que o Marx e o Engels realizaram, ele era, ou seja, o lastro, ou seja, o ponto a partir do qual o conjunto daqueles que se prestavam a pensar, né, a natureza da sociedade humana, ou, em particular, a natureza das sociedades modernas, dialogavam, em particular, no contexto germânico. Né? Entretanto, já no final do 19, já em meados do 19, início do 20, surge um outro autor que estabelece uma relação muito crítica com a própria história da filosofia e estabelece uma relação também muito crítica com o próprio hegelianismo, seja ele na sua versão invertida do materialismo histórico, ou seja ele na sua forma mais bem acabada no pensamento do próprio Hegel. E esse autor é o Nietzsche, o Imlan Friedrich Nietzsche, ou não, acho que é só Friedrich Nietzsche, que agora eu não preciso dar uma googlada, porque eu não sei a data de nascimento do Nietzsche, né? Então, Friedrich Nietzsche. Então, só dar uma googlada aqui, só para eu saber a data de nascimento dele. O Nietzsche viveu entre 1884 e morreu em 1900. O Nietzsche, diferente do assim, eu não, novamente, não consigo fazer essas oposições tão profundas de maneira tão natural, na medida em que não sou filósofo e por aí vai. Mas diferente, o Nietzsche ele se posiciona em relação ao Hegel em dois sentidos que são fundamentais, né? Ou pelo menos três sentidos que são fundamentais. O primeiro sentido é que o Nietzsche entende que a dialética ela é um movimento reativo, né? A dialética ela é um movimento que se realiza por meio da reação. E para o Nietzsche, esse processo, esse espírito reativo, ou esse ethos reativo que atravessa o movimento dialético, é um problema. É um problema porque, na medida em que ele é um movimento reativo, ele é sempre um movimento que se realiza em reação a um recalque, seja do ponto de vista das energias psicossociais, seja do ponto de vista do mundo social, vamos dizer assim, de uma esfera pública ou de uma sociedade civil mais ampla. Então, o proletário vai reagir à opressão, e é justamente nesse processo de reação à opressão que o proletariado, portanto, viria se emancipar, né? Essa seria a palavra hegeliana, né? Não digo hegeliana, mas a palavra que organiza a cosmologia ocidental do ponto de vista das metáforas que o Ocidente tem para ver a liberdade. Então, é em reação à opressão que o proletariado viria a se movimentar. Então, para o Nietzsche, esse é um movimento de um sujeito que é recalcado. E isso, para ele, e aí eu entro no segundo diálogo que o Nietzsche tem, importante com o Hegel, essa ideia do recalque, para o Nietzsche, é uma presença, né? É um espectro, é uma sombra da presença da culpa católica que através da culpa. Ele está dialogando com o catolicismo, mas talvez mais justo seria falar, né, da culpa e do recalque das religiões judaico-cristãs. Essa ideia da culpa atravessa o catolicismo, o protestantismo, o judaísmo. Então, o Nietzsche está estabelecendo um diálogo importante e crítico com esse espectro, justamente porque esse espectro é o que organiza os valores morais de uma sociedade. Então, eu falo assim, que eu novamente não sou um autor não sou um pesquisador que lê Nietzsche, mas é o entendimento de que os nossos princípios morais, os nossos valores éticos, segundo Nietzsche, não só tem uma presença muito grande da cosmologia judaico-cristã, ou, portanto, religiosa, como também
essa ideia da culpa que a religião traz consigo é algo que para o Nietzsche é muito problema, é muito como eu posso, qual palavra eu poderia usar? Para o Nietzsche é um sujeito pobre, né? É um humano miserável, mas não é um miserável no sentido da ausência de propriedade, não é nesse sentido, mas é esse espírito humano que é um espírito miserável, é um espírito precário, justamente por se movimentar em razão de um movimento reativo, percebem? E, por outro lado, e por fim, mais ou menos importante, o Nietzsche coloca o corpo na história, ele coloca o sentido, ele coloca o desejo, ele é o primeiro a colocar o desejo em meio a uma filosofia que prima pela ideia de uma razão uma razão que se coloca para além na verdade, uma razão que se coloca para além da sociedade, mas é a própria ideia de um sujeito transcendental. Ou seja, o que é esse sujeito transcendental? É como se o homem pudesse pensar a despeito do seu corpo, a despeito do seu contexto, a despeito das suas próprias relações. É como se esse homem fosse livre inclusive dos seus próprios desejos. E isso, para o Nietzsche, é algo que é uma falácia, é um engodo. Tanto que a partir do pensamento nietzschiano, um conjunto de outras correntes de pensamento do ponto de vista sociológico, vão, por exemplo, criticar o conhecimento ou vão criticar a teoria social que foi produzida na Europa, justamente porque essa teoria social clássica, então, colocava no centro do seu pensamento um sujeito supostamente transcendental que poderia oferecer categorias de explicação, né, para todas as realidades sociais. Então, o Nietzsche ele fala assim, a gente tem que entender que esses valores, a própria ideia de verdade, são valores provincianos. A Europa ela é provinciana e, na verdade, ela foi esses valores provincianos foram universalizados. Então, o Nietzsche ele é o primeiro crítico da modernidade, né? E diz, né, o Nietzsche é o primeiro, na verdade, ele não sei se a palavra é crítico, certamente, mas ele ironiza a modernidade. Uma das estratégias nietzschianas é a ideia de ironia, a ideia de sátira. Ele vai pervertendo os valores modernos e vai mostrando os próprios limites da modernidade. Então, é esse pensamento então pervertido, que é o pensamento nietzschiano, que vai ser aquilo que vai mais ocupar o horizonte do pensamento weberiano, para ele construir a sua sociologia. Porque se, portanto, a razão não é esse instrumento, né? Então, se, portanto, a dialética, e aí o Weber também vai estabelecer aí eu acho que aí o debate é muito interessante, porque não lembro se foi na aula do Durkheim, se foi na aula do Marx, foi na aula do Marx, que eu não lembro quem perguntou se a dialética se o materialismo histórico ele era positivista. E aí a gente entrou num debate muito importante, que é justamente um debate importante à teoria social, de maneira geral, mas é um debate também interessante do ponto de vista das posições ou dos posicionamentos de Weber e Marx. Porque, de fato, o materialismo histórico, na medida em que ele supõe, né, que é possível, de fato, compreender o concreto, né, é possível, de fato, compreender a realidade por meio do método dialético, e na medida em que a realidade é ela mesma dialética, né, o pensamento marxista, o pensamento marxiano, também se propôs a procurar leis, né, as supostas leis que descreveriam o funcionamento da sociedade, e é claro que nessa tradição marxista, a relação entre estrutura e superestrutura, a dinâmica das relações e os conflitos de classe,
seriam as leis fundamentais que organizariam o desenvolvimento das sociedades humanas ao longo do tempo, tanto que a gente até na aula de Marx falou de método de produção, modo de produção selvagem, modo de produção asiático ou escravista, modo de produção feudal. Então, são todos supostamente estágios que todas as sociedades deveriam ou viriam a passar a fim de chegar no ponto de chegada, desculpem o pleonasmo, que seria a sociedade comunista ou o Estado socialista, né? Enfim. Então, isso demarca essa dimensão positivista, esse entendimento de que haveria um sentido para a história, né? Então, não por acaso que o Marx tem um diálogo importante com Hegel sobre a própria filosofia da história. Percebe como esses diálogos estão colocados? E o Weber, ele vai num caminho, na medida em que ele dialoga com Nietzsche, ele vai num caminho completamente oposto, porque se, para o Nietzsche, e aí recuperando a linha de raciocínio, né, a culpa é um problema, né, se a presença e o espectro da culpa cristã é um problema, se esse sujeito transcendental não existe, portanto, os valores transcendentais como verdade, moral, também não existem segundo Nietzsche. Então, considerando esse contexto de tensão, né, entre essas duas tradições germânicas, né, o Nietzsche vai falar de vontade de poder ou vontade de potência. Ou seja, a fim de tangenciar o hegelianismo, ele vai dizer que quando a gente considera o humano, né, e aí ele tem um texto chamado O Humano Demasiado Humano, que é justamente especulações filosóficas, aforismos, em torno daquilo que para o Nietzsche era uma dimensão legítima, né? Que é essa dimensão do desejo, da pulsão, da vontade de potência, né? E então é nesse contexto que o Weber vai estabelecer então a sua sociologia. E nesse sentido, é por isso que, e a gente vai ver logo em seguida, que para o Weber o que é importante é o sentido da ação social. Ou seja, não é o lugar que você ocupa em meio às relações de produção que vão determinar a sua subjetividade. Não, o Weber ele parte do sentido da ação, né? Ele parte, portanto, de um outro ponto para construir a sua própria ideia de sociedade. Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Professor, consegue me escutar? Sim, consigo. Então, tá. É só para ver se eu entendi bem. No caso, para o Nietzsche, a moral de uma pessoa ela é guiada em relação às suas crenças. Necessariamente teria que ser somente a religião, as religiões cristãs, ou isso em geral, independente de suas crenças, é isso que vai guiar a moral dessa pessoa? E aí, uma segunda parte da pergunta seria, no caso, isso não é tão bom, não é ruim, porque, no caso, é ruim porque reprime os desejos das pessoas? É correto isso? A segunda parte eu não entendi, vamos lá, mas a primeira parte é nesse sentido, não é que ele está dizendo, não é que ele está necessariamente afirmando isso, mas ele está reconhecendo que, né, as crenças e os valores, eles são elementos que orientam a ação, e isso também está muito no Weber, que eles orientam a ação e que é impossível, né, segundo Nietzsche, ou não sei se a palavra é impossível, mas é um engodo, por exemplo, é uma falácia, é uma bravata, tentar separar isso, porque, veja, a filosofia hegeliana, a filosofia idealista, a filosofia kantiana estabelecem lá, no caso do Hegel, né, que eu não sou muito bom nisso, mas enfim, as faculdades inatas do homem, né? Faculdades inatas que seriam determinados valores que organizam, né, a ação do homem, mas supõe-se ou entende-se que esses valores são como é que é? Como é que é? A palavra que eu estava usando agora... Transcendentais? Isso, transcendentais, né? Para o Kant também. O Kant tem lá os seus imperativos categóricos,
categóricos, que seriam também uma maneira de traduzir esse entendimento de que a razão traz consigo ou porta consigo determinados imperativos ou determinadas faculdades que são transcendentais. Então, determinados imperativos, determinadas faculdades morais e éticas que são transcendentais. E o Nietzsche ele tá pervertendo isso, ele está justamente falando assim, olha, esses valores que vocês tomam como verdade, como transcendentais, são provincianos, e no caso ele está dialogando com a religião, porque durante muito tempo, né, tanto que dizem que o Nietzsche é quem mata a Deus. Agora esqueci, estou tentando lembrar o nome do texto. Se não me engano. Estou tentando lembrar o nome do texto do Nietzsche, que é justamente que versa justamente isso, né? Que a morte, como é que é? Não é aquele Deus está morto? Se você está dizendo, é que eu não estou conseguindo. Eu conseguindo. me lembro desse texto, assim, do ensino médio. Mas aí, bom, dei uma glugada aí e me ajudem, né? Mas é um texto justamente em que ele fala sobre o sentido da morte de Deus. É claro que é um sentido histórico também, do ponto de vista da modernidade, do processo de racionalização do mundo e tudo mais, do processo de desencantamento do mundo, que é também um aspecto que o Weber vai explorar, mas é o Nietzsche questionando o sujeito transcendental, porque o sujeito transcendental, então, o sujeito universal, ele encontra em Deus a sua validade, porque ele, né, Deus é onipresente, onipotente e ser ciente de tudo. Então, é nesse sentido que ele está, ao questionar o sujeito transcendental, ele também está questionando, né, ele está questionando a universalidade. E aí, por isso que ele tem esse texto. Agora eu estou tentando... anarquia... Assim falou Zaratustra. Assim falou Zaratustra. Talvez... Tá. Bom, enfim. E nesse sentido, é por isso que nesse sentido que o Weber vai se concentrar na ação. Agora tem a segunda parte da pergunta, Wilson, que você poderia repetir? Então, era referente a isso. No caso, ele enxerga esses valores, no caso, que não são transcendentais, como algo um pouco negativo, se eu interpretei bem, porque é uma coisa que é basicamente imposta às pessoas, né? Não que elas, pelo menos naquela época, né? Não que elas escolhiam seguir aquilo, mas era considerado transcendental só porque era sendo imposto de geração em geração. E, no caso, isso seria negativo na perspectiva dele, correto? Seria negativo porque é uma imposição, certamente, né? Então é um cerceamento da possibilidade da própria liberdade. Claro, segundo Nietzsche, né? Cada autor na filosofia vai ter um conceito de ética, uma definição de moral e por aí vai. Então, da história da filosofia, você pode fazer uma história da ética na filosofia, estudando como esse conceito é mobilizado e trabalhado em cada filósofo, coisa que eu não tenho competência para reproduzir aqui para vocês. Mas é também problemático, porque o Nietzsche ele tá fazendo uma crítica à própria modernidade. Ele está fazendo uma crítica ao seu próprio contexto, e está fazendo uma crítica à própria ideia de homem que está sendo construída. Veja, nos anos 1960, 1950, que um autor chamado Michel Foucault vai escrever um livro chamado As Palavras e as Coisas, que vai retomar, né, e descrever como que o conceito de homem foi inventado, né? E o Nietzsche já está falando isso já em meados do século XIX, tanto que, claro, né, há uma relação muito grande entre Foucault e Nietzsche. O Foucault leu muito Nietzsche para perseguir as proposições que fez. Então, para o Nietzsche, isso é um problema. Para o Nietzsche, isso é um problema porque, para ele, esse tipo de proposição é uma proposição provinciana que se universaliza. Né? E ela se universaliza justamente estabelecendo, depois que o Foucault também vai trabalhar com isso, né?
por meio de relações de poder, enfim, a gente pode depois explorar, né, relações institucionais, disciplinares, a própria história da filosofia, das ciências humanas, o próprio colonialismo, a ideia de modernidade. Então, o Nietzsche está fazendo essas críticas e está estabelecendo uma relação muito tensa com isso, porque ele está querendo propor uma nova uma outra filosofia que para os filósofos isso é muito mais tranquilo, né? De que cada autor tem aí cada filósofo tem a sua filosofia, é quase uma coisa mais ou menos assim, se não me engano, quando conversava com filósofos, né? Já faz algum tempo, mas para eles é mais tranquilo, enquanto para a gente, digo para a gente que não da filosofia, das outras ciências humanas, né? A gente sempre acaba procurando algumas sínteses, né? Procurando estabelecer um pensamento mais, algumas conclusões, né? O que não é o caso da filosofia. Isso para a gente causa uma certa ansiedade, vamos colocar assim, né? Então, por isso que o Weber, então, ele vai se concentrar, a gente vai ver, né? Vai se concentrar no sentido da ação e que para ele também por isso que para o Weber também o debate sobre os valores, então o sentido da ação e os valores que você atribui a ela serão aspectos importantes do seu pensamento. Continuando. Então o Weber ele vai ter uma discussão muito legal sobre a objetividade do conhecimento nas ciências sociais, tanto que ele tem um texto, ele tem um livro justamente chamado Objetividade do Conhecimento nas Ciências Sociais, e dentro desse livro, né, há dois textos, né, agora eu não lembro se é dois textos, são dois textos, um texto chama A Ciência como Vocação e no outro chama A Política como Vocação, porque essa ideia de um homem transcendental, né, de um homem universal para o Weber é problemática, na medida que ele está estabelecendo esse diálogo mais próximo com Nietzsche, né? A própria ideia de um conhecimento social, né, de uma teoria social capaz também de produzir um certo sentido de verdade, para ele também passa a ser um aspecto problemático. Então, o Weber ele vai colocar os valores na equação. Se para o Marx, por exemplo, ou se para o Durkheim, ou no caso do Durkheim em particular, que é um exemplo mais interessante para falar sobre isso, como eu posso dizer, é dever do sociólogo, então, produzir um afastamento em relação ao objeto que ele se propõe a estudar, com o objetivo não é de se furtar, mas não é de se furtar da responsabilidade, mas se emiscuir, de se retirar da equação para tentar produzir um conhecimento mais objetivo. No caso do Weber, ele entende que o interesse ele é parte do processo, né? De que é impossível, segundo o Weber, tirar os valores, tirar os interesses da equação, né? Na verdade, os interesses eles são o ponto de partida necessário dessa proposição do Weber sobre o que é a objetividade do conhecimento. Ou seja, a pergunta que o Weber se faz é se os valores, certo, são parte fundamental e necessária da produção do conhecimento das ciências sociais, como então nós podemos salvaguardar a objetividade desse conhecimento? Como nós podemos então salvaguardar o grau de, fazendo aspas com as mãos aqui, porque eu não encontro uma palavra melhor, o grau de veracidade, o grau de explicação desse conhecimento. E para o Weber é uma coisa muito interessante. Então, os valores são um guia
para escolha de um certo objeto pelo cientista. A partir daí, ele definirá uma certa direção para a sua explicação e os limites da cadeia causal que ele é capaz de estabelecer, ambos orientados por valores. Conclui-se que a atividade científica é simultaneamente racional com relação às suas finalidades, a verdade científica, e racional com relação a valores, a busca da verdade. Então, aqui tem um gráfico que é importante porque a gente consegue, pelo menos na minha leitura, que a gente consegue melhorar o... Peraí, a gente tem que aumentar aqui para a gente ver o gráfico com mais propriedade. Então, veja, aqui é uma curva, é um índice, né, de mortos pela Covid, né? Então, aqui nós temos um conjunto de indicadores que vão numa escala de 0 a 10, né, para facilitar aqui a leitura, não de 0 a 100, mas de 0 a 10, ou seja, em cada 10 pessoas, quais são as pessoas que mais morrem por Covid? Ou seja, em um contingente contínuo da população brasileira, a cada 10 pessoas, qual é a distribuição étnica, racial daqueles que morrem? Né? E aqui, claro, há 3 fases. A gente não, graças a Deus, a gente não enfrentou uma 4ª onda, né? Mas o que a gente observa, então, que ao longo... Então, tá. Aqui, qual que é o sentido? Qual que é o valor? Né? Ou seja, o valor é de que há uma correlação entre cor e raça daqueles que foram mortos por Covid. Estabelecido esse sentido, estabelecido esse valor, estabelecido, então, portanto, essa ação racional com relação a fins, certo? A pesquisa, então, vai se valer de todo o conjunto de procedimentos técnicos necessários para poder guardar o grau de objetividade. Então, veja, em todas as 3 fases, né, em todas as 3 fases do Covid, a população que mais morreu por Covid em todas as 3 fases foi a população indígena, né? Depois, a segunda população que mais morreu em todas as 3 fases é a população chamada preta ou parda, que no IBGE há essas 5 categorias, mas nas ciências sociais a gente costuma juntar pretos e pardos em não brancos, tá? Para traçar como que essa população de origem africana, portanto, está sendo afetada por problemas de ordem social, econômica e por aí vai. E não curiosamente, essas 2 populações também, ao longo, quando a gente junta as 2, claro, né? Ao longo das 3 fases da Covid, foi a população que mais morreu, seguida, enfim, da população amarela, que é a população, segundo o IBGE, o contingente da população brasileira de origem asiática. E, claro, não poderia deixar de ser a população que menos morreu ao longo das 3 ondas do Covid, considerando essa última onda, que foi a onda mais perversa, né? Morria-se quase 5 mil pessoas nos meses de maio e junho. Foi algo muito amedrontador para mim, devo dizer, muito... Enfim, a gente fica afetada, né? Quando se você tem minimamente um certo senso de empatia para com o outro, né? Você ficava muito afetado por isso. Então, e não por acaso, a população que menos morreu foi a população branca. Claro, isso é em razão de um conjunto de explicações sociológicas de ordem socioeconômica ou de ordem do que nós chamamos de relações raciais, que é justamente você estabelecer uma relação entre as descrições raciais e desigualdades socioeconômicas que vão se expressar
em diferenças, ou mais precisamente em desigualdades no acesso de populações brancas e não brancas à saúde, educação, saneamento, né? Bom, e aqui a dimensão da saúde fica clara. Em um contexto de pandemia, algumas populações estão muito mais vulneráveis do que outras. Então, veja, a gente estabelece um sentido, um valor, ao colocar como horizonte o entendimento do impacto do Covid, a partir das relações entre os grupos étnicos, raciais que compõem a sociedade brasileira. Então, estabeleço isso como finalidade, né? Mas a maneira como eu busco, a maneira como eu projeto a minha investigação a fim de cumprir com essa finalidade também é necessariamente marcada por um processo científico, ou pelo método. Então, para o Weber, né, é no método, é no rigor e na rigorosidade da mobilização do método que você se propõe a trabalhar, ou seja, é no rigor e na rigorosidade, na mobilização do método científico, e nas ciências sociais. Nós temos o que nós chamamos de métodos quantitativos e métodos qualitativos. Então, aqui, os métodos quantitativos ganham um destaque especial aqui nessa pesquisa, mas os métodos qualitativos também são de fundamental importância. Então, por meio dessa relação que se é possível, segundo Weber, então, salvaguardar a objetividade do conhecimento das ciências sociais sem perder do horizonte a presença dos valores no empreendimento científico. E isso vale, claro, tanto para as ciências humanas, quanto para as ciências exatas, quanto para as ciências da saúde. Quando a gente, em antropologia, por exemplo, há um debate muito interessante sobre a presença do pesquisador na sua pesquisa, né? Claro que o Weber nem sempre é um ponto de partida, mas, de fato, nas ciências sociais a gente tem esse reconhecimento, né? A gente reconhece o quanto que os nossos objetos, o quanto que os nossos temas de pesquisa estão, de algum modo, dialogando com questões, com problemáticas de ordem pessoal, de ordem subjetiva. Né? E interessante também, nesse sentido, de que nos últimos anos, a partir da década de 70, a partir da década de 80, né, nas ciências sociais de maneira geral, começou-se a questionar muito desse conhecimento que foi produzido pelo Ocidente, né? O que nós chamamos de os autores que se debateram com essas questões foram nomeados de autores pós-modernos, que foram autores que justamente começaram, entre outras coisas, a questionar as grandes narrativas explicativas da modernidade. E, claro, dentre essas grandes narrativas explicativas estava, por exemplo, o marxismo. Em que medida essa tradição de conhecimento reflete, no final das contas, em última análise, a experiência específica de um grupo específico, a qual foi dado o nome de proletariado. Em particular, no caso do Marx, por exemplo, é o proletariado inglês, e o quanto essa experiência desse grupo foi aplicada para explicar outras populações, outras relações. Isso não significa dizer, por exemplo, que essa tradição de pensamento perdeu a sua importância. Eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que, embora eu não seja dessa tradição, embora eu não seja um pesquisador que se filia à tradição do marxismo, é fundamental reconhecer que as transformações de ordem econômica do mundo contemporâneo são catastróficas, vamos colocar assim. E aqui são vocês que são economistas que podem me interpelar. Mas
É nesse sentido, então, que as grandes narrativas de explicação, que os cientistas sociais chamam de as narrativas da modernização, passam a ser questionadas. Então, segundo o autor, para chegar ao conhecimento que pretende, o cientista social efetua 4 operações. Estabelece leis e fatores hipotéticos que servirão como meios de estudo, analisa e expõe ordenadamente o grupamento individual desses fatores historicamente dados e sua combinação concreta e significativa, procurando tornar inteligível a causa e a natureza desse significado, remonta ao passado. Então, vamos lá, o cientista social estabelece hipóteses, né? Ou seja, estabelece, então, algum tipo de proposição que vai organizar o seu horizonte de pensamento. A partir daí, ele vai, né, estabelecer... ele estabelece a hipótese geral e depois ele vai estabelecendo alguns elementos causais de ordem histórica. Ele vai agrupando esses elementos causais de ordem histórica, tentando tornar inteligível a causa e a natureza desse significado. Isso vai ficar mais claro mais para frente. Depois ele remonta ao passado para observar como se desenvolveram as diferentes características individuais daqueles grupamentos que possuem importância para o presente e procura fornecer uma explicação histórica a partir de tais constelações individuais anteriores. Né? Esse terceiro passo é o passo realmente da análise sociológica. Estabelecida a hipótese, estabelecido as variáveis, o pesquisador, então, presta-se a remontar a história dessas variáveis a fim de justamente estabelecer as possíveis relações causais que essas variáveis estabelecem entre si e, por fim, avalia as constelações possíveis no futuro. Então, aqui está Max Weber, a objetividade do conhecimento nas ciências sociais. Então, o Weber, ele vai ter o método do Weber vai ser muito diferente, por exemplo, do método dialético, né? Vai ser um método muito diferente do método do materialismo histórico, porque em nenhum momento aqui, né, embora ele fala de leis, né, estabelece leis e fatores hipotéticos, a ideia aqui é muito mais o estabelecimento de uma hipótese do que, de fato, identificar, tanto que é curioso, né? Conforme a gente vai amadurecendo a maneira como a gente pensa, raramente a gente utiliza determinados verbos ou advérbios. Por exemplo, o objetivo dessa pesquisa, por exemplo, nas ciências sociais, né? O objetivo dessa pesquisa é identificar. O objetivo dessa pesquisa é detectar. Veja, esses verbos sugerem algum tipo de caráter objetivo na realidade social, o que muitos dos cientistas sociais não necessariamente são signatários. Então, a gente vai ouvir o seguinte, né? O objetivo dessa pesquisa é compreender. O objetivo dessa pesquisa é analisar. O objetivo dessa pesquisa é investigar. Então, se percebe que a gente vai observando até uma mudança de linguagem nesse processo. Então, o método weberiano, ele vai ser, então, um método que vai ser chamado de individualismo histórico-metodológico. Essa ideia de individualismo histórico-metodológico é justamente o fato do Weber reconhecer, né, de que não necessariamente, claro, apoiado no seu diálogo com Nietzsche, para dialogar um pouco com o referencial filosófico que a gente trouxe, de que não necessariamente há leis que governam uma dada sociedade, ou seja, é fundamental que a gente se concentre na história de uma determinada sociedade nacional, e aqui realmente é interessante como o nacionalismo ele aparece, né? A gente nas ciências sociais fala até de nacionalismo histórico-metodológico ou de nacionalismo metodológico, né? Que é justamente esse entendimento de que determinados processos ocorrem dentro de uma fronteira nacional, o que não necessariamente é verdade, mas que
ajuda a gente a avançar na reflexão, com certeza. Então, o Weber ele parte de uma multiplicidade, ele chega a uma espécie de singularidade, ou seja, a forma específica que aquele fenômeno histórico se apresenta naquela sociedade, e, portanto, é nesse sentido que, ou pelo menos nesse primeiro sentido, que o método do Weber é chamado de individualismo histórico metodológico. Alguém quer fazer um comentário, alguma observação? Perguntar alguma coisa? Quer papaya? Quer comer Não? bolacha? Tá. Então, vamos partir para a próxima. Então, o Weber ele vai trabalhar com um conceito que é muito interessante, que é o... Deixa eu confirmar só aqui o conceito que ele vai chamar de tipo ideal. Ele vai dizer que não é o tipo ideal é um conceito que o Weber formula, né, que é uma ferramenta, na verdade, né, porque ele vai falar se a realidade é essa multiplicidade, né, se a realidade é essa impossibilidade de lidar com ela, o que o cientista social, o que o sociólogo tem que fazer é construir um tipo ideal, é construir, segundo o Weber, né, uma espécie de régua, uma espécie de forma, né, não estou conseguindo achar uma palavra, a própria palavra tipo ideal me parece ser muito bem explicativa, para que, a partir, então, dessa forma, o cientista social, então, vai se debruçar sobre a sociedade e ver, né, em que sentido, em que medida as ações, ou em que sentido, em que medida, melhor dizendo, a realidade social se diferencia do seu modelo tipo ideal, né? E, ao fazer isso, ele vai justamente aprimorando a compreensão que ele tem da sociedade e vai refinando cada vez mais o seu modelo explicativo sobre um determinado fenômeno, né? Então, a individualidade histórica e cultural, formada de componentes historicamente agrupados, nem sempre quantificáveis, a cujo passado se remonta para explicar o presente. A sociologia constrói conceitos vazios e generalizantes, sem concretude histórica, distanciados da realidade. Mas é justamente essas características que os permitem comportarem-se como uma espécie de fórmula interpretativa. Então, e aqui eu trago essa imagem, né, não sei se vocês conhecem esse pintor, é um cara interessantíssimo, é o Marco Cecílio Zetcher, e ele faz, a lápis, tudo que vocês estão vendo aqui é ele, eu não sei exatamente o nome desse tipo de técnica, né? Mas eu acho que essa explicação, né, essa representação aqui, ela é muito essa imagem, ela é muito metafórica para a gente entender aquilo que o Weber está querendo trazer com o tipo ideal, ou seja, a sociologia constrói conceitos concretos e é justamente na relação com a própria realidade social, né, que esses conceitos vazios ou generalizantes vão ganhando um conteúdo mais profundo, vão ganhando forma, vão ganhando densidade, vão ganhando particularidade, vão ganhando, né, em nuances, e nesse sentido se tornam conceitos cada vez mais potentes e capazes de explicar aqueles fenômenos sociais que eles se proporam a escrever. Então, essa imagem, para mim, é uma metáfora muito, muito legal do que é o método, ou do que são as proposições weberianas, tá? Perguntas, gente, comentários? Vou fechar você aqui dentro.
Então, vocês estão por aí, tudo bem? Tudo certo, professor. Tudo ótimo aqui, professor. Beleza, então vamos embora. Então, a gente começa então a trabalhar com os conceitos fundamentais da sociologia weberiana. O primeiro conceito é o conceito de ação social, né, que é definido pelo Weber como toda conduta humana, né, ato, omissão ou permissão, dotada de significado subjetivo ou dado por quem a executa e que orienta a ação. Então, diferente do Durkheim, que vai dizer que não existe indivíduo, né, que no final das contas a sociedade é mais do que a soma dos indivíduos e, portanto, ela é uma estrutura que governa, que orienta as ações e as condutas por meio dos fatos sociais ou dos fatos dos fatos morais, como a gente viu na aula do Durkheim. No caso do Weber, é completamente contrário. Lembro que o Elson... Caraca, desculpa. Eu não consigo reproduzir o nome, mas até o final da disciplina eu chego lá. Falou, eu falei, bom, quando a gente for tratar do Weber, vocês vão ver que o ponto de vista é completamente outro. E aqui eu trago um exemplo, me parece muito legal, assim, que é o exemplo da piscadela, né? Todo mundo aqui, seja numa relação afetiva, num flerte, ou seja, entre amigos, já recebeu uma piscadela, né? E é justamente a piscadela que é esse ato tão corriqueiro, cotidiano, que traz tão bem o sentido que o Weber traz, ou o sentido que o Weber quer trazer para a ideia de ação social, ou seja, toda ação é imbuída de sentido. Então, toda ação é imbuída de significado, e a responsabilidade ou o dever do sociólogo é justamente, então, entender, ou, para utilizar a palavra weberiana, é justamente compreender o significado. Então, tem uma passagem interessante da cultura pop, que aqui eu acho que vocês, embora sejam mais jovens, viram. Tem um filme do Will Smith chamado Eu, Robô. Eu, Robô. Na verdade, agora eu estou pensando, né? Existe esse filme chamado Eu, Robô, do Will Smith, que é um filme dos anos 2000, aí, início dos anos 2000, talvez. Não sei exatamente a data desse filme, em que é um conto, na verdade, é a adaptação de um conto de um dos maiores representantes da ficção científica, que é o Isaac Asimov, né? E o Isaac Asimov, então, tem esse conto chamado Eu, Robô, que trata justamente desse assassinato promovido por um robô, um assassinato de um homem promovido por um robô. E isso se torna um problema porque dentro do universo intertextual do Isaac Asimov, dentro da obra do Isaac Asimov, ele estabelece aquelas 3 leis, né? Um robô não pode ferir um humano, né? Um robô deve salvaguardar a vida de um humano, e um robô deve proteger a própria vida, desde que a proteção dessa própria vida não afete a vida de um humano. Então, essas 3 leis, elas se fecham em um circuito que funcionariam como os freios morais, ou os freios, não posso falar em freio moral quando eu estou falando de um robô, mas os freios do programa, né, que freariam qualquer tipo de anomalia dentro do sistema, né? E o filme trata-se justamente desse processo, de um assassinato realizado por um robô. E aí um robô em particular é acusado por ter realizado esse assassinato, e na verdade ele mesmo que de fato realizou, mas todo o plot do personagem
do robô é que justamente o robô está começando a desenvolver, e aí existem vários filmes da ficção científica, dentre eles o clássico... Caraca, hoje minha cabeça tá ruim. É um anime dos anos 90 chamado Ghost in the Shell. Para quem já viu, putz, é um filmaço, é um anime espetacular. E é justamente isso, né? Em que sentido aquela Ghost in the Shell, ou seja, o fantasma na casca, mas essa proposição filosófica em torno da ideia de que os robôs dos robôs terem alma ou não. Ou seja, eles de fato têm consciência da própria existência ou eles estão simulando a consciência da própria existência. Então, esse é o debate, um debate interessante que tem se tornado cada vez mais popular, justamente pela Boston Dynamics e a Boston Dynamics ter colocado um canhão, uma metralhadora em cima daqueles robôs que são tipo cachorro, aqueles robôs quadrúpedes. A galera realmente está caminhando para a distopia de Exterminador do Futuro, né? Mas é nesse sentido que eu acho que a proposição traz, né? O robô está tentando simular, né? Está tentando simular a experiência do espírito humano, ou seja, simular a consciência da própria consciência, tentando simular o sentido e o significado que os humanos dão à própria vida. Então, a piscadela, embora seja um ato muito simplório a nós, mas veja, em determinados momentos, em determinados contextos, se uma pessoa dá uma piscadela para você, você vai olhar e falar: o que essa pessoa está falando para mim? Né? E é justamente isso, ou seja, toda ação é imbuída de significado. Então, a ação social, né? A ação social, quando tal orientação tem em vista a ação passada, presente ou futura de outro ou outros agentes que podem ser individualizados e conhecidos, ou uma pluralidade de indivíduos indeterminados e completamente desconhecidos, o público, a audiência de um programa, a família, entre outras coisas. A ação passa a ser definida como social. Então, a ação social é justamente essa ação que se põe em relação com o outro, ou ela é que relação social já é outro conceito, né? Também weberiano, em que você em que o sociólogo então se presta a justamente entender primeiro que há um sentido, né? Que toda ação é imbuída de sentido e qual é o sentido dessa ação. Então é por tais razões que a sociologia weberiana ela é chamada de uma sociologia compreensiva, porque em última análise a ideia é compreender o sentido e o significado imbuído daquela ação. Do ponto de vista individual, evidentemente, tanto que o Weber ele vai ser mobilizado, por exemplo, na psicologia e assim por diante, mas do ponto de vista social, ou seja, como que determinados fenômenos históricos são marcados por um sentido e um significado que o espírito lhes deu, né? Um sentido e um significado que o espírito, do ponto de vista coletivo, né? Que uma sociedade lhe atribuiu. Então, é por isso que a sociologia do Weber ela parte do indivíduo. O indivíduo é o ponto de início da proposição dele. Continuando. E aqui a gente entra em algumas categorias que o Weber estabelece para justamente, vamos dizer assim, construir aquilo que ele chama de tipo ideal, né? Ou seja, algumas fórmulas interpretativas, algumas categorias gerais e generalizantes, a partir das quais, né, ele vai perseguir a sua investigação para tentar explicar os fenômenos que ele está querendo trabalhar. Então, ele vai trabalhar com alguns tipos puros de relação, alguns tipos puros de ação social. A primeira dessas é a racional com relação a fins. Essa racional com relações a fins é
muito bem explicada pelas ações de ordem econômica ou por aquelas ações que se encontram no mundo do trabalho. Então, uma esteira, uma cadeia de produção é uma ação racional profundamente sistematizada, relacionada a fins. E aqui a gente tem uma foto interessante de mulheres trabalhando na produção de, que me parece ser telefones, né? Telefones em uma linha de produção. Depois, ele tem a ação racional com relação a valores. E aqui eu trouxe acho que muitos de vocês acompanharam, né? As Crônicas de Gelo e Fogo, que esse é o nome geral da série de livros, mas que na TV, na HBO, ficaram conhecidas como Game of Thrones, né? E aqui nós temos aqui talvez os maiores protagonistas da série, né? O Jon Snow, a Daenerys, a Cersei, o Jaime Lannister e esse é o Jaime e esse é o... Me ajudem aí, gente, o anão. Quem que é? Qual que é o nome dele na série? Tyrion. O Tyrion Lannister. Então, aqui a gente pode ver o que é uma ação racional com referente a valores, porque o valor final, né? O valor final é o trono, é o poder, então, nesse sentido, o poder como um valor, e como diria Cersei, na Guerra dos Tronos, ou você joga ou você morre, né? E aí toda a série, toda a politicagem, talvez, olhando aqui, claro, esses são os protagonistas, mas eu acho que aquele que talvez tenha jogado de maneira exemplar esse jogo dos tronos, e que está faltando aqui, além do Tyrion e da Cersei, é o Mindinho, né? Certamente ele foi um dos caras mais interessantes da série, e que bom que a Arya matou ele na última temporada. Mas é nesse sentido que o Weber está falando de a ação racional com relação a valores, ou seja, os meios justificam os fins. Então você vai se valer, né, dos meios mais inescrupulosos, mas de maneira muito sistemática para chegar a um determinado valor. E um aspecto interessante, eu acho que para fechar, é a relação entre o Tyrion Lannister e a Daenerys. O Tyrion, como mão do rei, foi muito legal quando ele viaja lá para Westeros, e aí eu estou supondo que a maioria das pessoas viram a série e tudo mais, e lá ele se torna conselheiro da Daenerys, depois ele vira mão do rei da própria Daenerys, mas é muito legal o diálogo que ele estabelece com ela, aliás, dos vários diálogos que ele estabelece com ela, justamente porque ele conhece muito bem as regras do jogo, né? Ele conhece muito bem como que a Guerra dos Tronos funciona, muito porque, claro, aqui estou falando, isso é mais um comentário agora do que necessariamente uma proposição, né? Mas muito porque o personagem dele é interessante, porque, como ele mesmo diz, né, todo anão é um bastardo aos olhos do seu pai. Então, ele vivenciou aquilo de maneira muito pela tangente, né? Ele olhava as relações do canto do quarto, então ele era, enfim, eu acho que de todos esses que estão aqui, eu acho que aquele que mais jogou melhor o jogo da Guerra dos Tronos foi o Tyrion, embora, né, eu jurava que ele era um Targaryen. E, por fim, a ação afetiva, né, que são aquele tipo de ação social, então, que é movida por algum tipo de crença, que é movida por algum tipo de paixão. Então, aqui eu trouxe, claro, eu não coloquei essa imagem aqui despropositalmente, né? Eu trouxe, por exemplo, que tem ocorrido muito recentemente, aliás, muito recentemente, não, algo que sempre ocorreu, mas que recentemente tem ganhado uma certa visibilidade na mídia, de maneira mais ampla, que é justamente a perseguição e a destruição de artefatos, enfim, de elementos litúrgicos, de casas de religiões de origem africana. Então, esse tipo de ação é uma ação movida, é uma ação orientada
a partir de um sentido de ordem afetiva ou tradicional, né? Tá. Já são 20h24, eu vou parar por aqui, semana que vem a gente continua. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar enfim, fazer algum comentário? Não? Ah, tá, vai lá, Gabriel. Professor, eu não sei se eu entendi muito bem a diferença entre os tipos de ação, a racional com relação aos valores e a diferença entre ação afetiva, que para mim parece que os dois são movidos pela mesma coisa, de certa forma. É porque na afetiva para o Weber, e a gente depois pode explorar isso, aliás, eu ia explorar isso mais à frente, né? Na ação afetiva, esse tipo de ação, segundo o Weber, ele está muito relacionada à ideia de tradição também, tá? Porque depois a gente vai ver mais à frente, vou descer aqui, o Weber vai estabelecer alguns tipos de... Só para a gente entender, né? Ou seja, se um indivíduo, então, né, pode agir em relação ao outro e imbuir a sua ação de sentido da maneira como ele quer, como que a gente observa ao longo do tempo, né, determinados movimentos mais gerais de sentido e significado da ação de uma sociedade. E aí o Weber vai estabelecer alguns tipos de dominação, ou seja, tipos de estrutura, né, estrutura do ponto de vista simbólica, mas também do ponto de vista institucional, que vão ser responsáveis por, então, organizar e orientar essas ações ao longo do tempo, dando para elas um sentido maior de perenidade. E um desses aspectos é a dominação tradicional, ou seja, é um tipo de dominação que, portanto, que estabelece formas específicas de orientar a ação que se baseia na tradição. Então, a ação afetiva, ela está muito correlacionada à ideia de não, eu expliquei, não, desculpa. Perdi a concentração. De uma ação afetiva. Então, há correlações entre tipos de ação e tipos de dominação. É a partir daí que você consegue estabelecer, vamos dizer assim, uma relação mais clara entre o sentido que organiza uma determinada ação. Entretanto, eu sei que a gente está avançando, mas vale, eu acho que a gente avançar um pouco mais. Entretanto, como o Weber disse, né, esses são tipos puros de ação. Isso não significa que não haja possibilidade do cruzamento, né? Isso não significa que não haja a possibilidade de que uma ação afetiva seja também marcada por seja também composta por uma ação, seja também composta por um sentido em relação a valores, né? A gente vai ver depois, mais à frente, a ideia de ética protestante e espírito do capitalismo, que é justamente essa ação, né? Essa ação com relação a valores, que é também marcada por uma dimensão afetiva, que ocorre segundo um modo de dominação tradicional, vamos colocar assim. Acho que aí vai ficar mais claro. Mas, enfim, deu para melhorar um pouco a compreensão? Sim, acho que era isso mesmo, que eu estava não conseguindo muito misturar os temas na minha cabeça, mas então, por exemplo, o exemplo que você deu do Game of Thrones, se você olhar de certa forma, também pode ser considerado um pouco uma ação afetiva, porque existe uma tradição política dessa luta pelos tronos. Sim, por exemplo, um exemplo interessante é a figura dos... Agora a gente entrou falando um pouco da série, mas como é que é o nome? Os pardais? Qual que era o nome daquela religião que durante
Desculpa, eu não assisti a série, assim, mas eu entendi, tipo, que é algo tradicional e político, então... Então, por exemplo, quando você pega a dominação papal na Idade Média europeia, né? Então, era uma sociedade profundamente teocrática, em que a explicação do mundo era uma explicação marcada porque Deus quis, né? Porque isso caiu, porque Deus quis, porque eu morri, porque Deus quis, enfim. Era uma sociedade teocrática. Aliás, como é que é o nome? Gente, caraca, alguns conceitos, os nomes básicos vão fugindo à cabeça, né? Era uma sociedade teocêntrica, então que as explicações do mundo giravam em torno das explicações religiosas e portanto, aquilo que organizava e orientava as ações em um sentido mais geral e coletivo da sociedade era o sentido religioso, portanto, né, uma ação marcada, vamos dizer assim, por sentidos de ordem afetiva, mas ainda assim, né, era uma sociedade não só teocêntrica, como teocrática também, em que a religião e que, enfim, a organização, o poder temporal, o poder político, era um poder organizado a partir da religião. Então, a gente observa aí uma intersecção, e ainda dá para colocar ainda uma terceira forma aí, que como a gente vai ver mais à frente, a ação carismática, a dominação carismática, ou seja, a dominação carismática me parece uma dominação muito interessante ao nosso mundo contemporâneo, porque ela sinaliza justamente para formas de ação ou ações imbuídas de um sentido que é governado pela devoção a uma figura carismática, certo? O que é a figura carismática? É uma figura que, por meio enfim, da sua capacidade de cativar, por meio do seu carisma, da sua capacidade de mobilizar os afetos, que são parte importante da nossa subjetividade, em torno de uma determinada causa. Então, por exemplo, o Hitler era um líder carismático, assim como o Martin Luther King Jr. era também um líder carismático. Então, vejam como que a ideia de carisma é importante. E é importante também o pensamento weberiano, a ideia de carisma, de maneira geral também. Depois, quando a gente começar a discutir outros aspectos mais à frente, eu continuo falando sobre isso, tá? Mas é isso, gente. Boa noite. Claro, se ninguém quiser fazer uma pergunta, eu estou disponível também. A gente tem tempo, quiser explorar mais alguma coisa. Não, certo. É isso mesmo para mim, professor. Obrigado. Beleza, Gabriel. Boa noite, então, a todos, tá? Boa noite e a gente se vê semana que vem. Continua a aula de onde a gente parou. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Obrigado, professor, por explicar.